Olá, hoje nós vamos começar com a parte de funções, começando por funções elementares. A função mais elementar que nós conhecemos é a função constante. A função constante é aquela que para qualquer valor de x associa apenas um número real. Então aqui é uma relação de R em R nos conjuntos dos reais do conjunto dos reais, e para todos os valores x de R, eles associam um único número real. Por exemplo, f de x igual a 2. Tá vendo que não tem x aqui na imagem, a imagem da função. Então, para todos os valores de x, o y, que é a imagem de x, vai ser 2. Então, o que acontece com o gráfico da função? Olha, quando x é 0, o y é 2. Quando x é 2, o y é 2. Quando x é 4, o y é 2. Então, ela passa a ser uma reta paralela ao eixo x, passando pelo número 2 do eixo y, que é a imagem única. Então, como a gente vê, o domínio da função, que é a projeção no eixo do x, são todos os reais. E a imagem, que é a projeção no eixo y, é apenas o número 2. Vamos falar de uma função elementar, a seguinte, que é a função do primeiro grau. Então, ela é uma aplicação dos reais nos reais, e ela tem esta aparência no máximo, né? A vezes x mais b, onde a e b são números reais. Por que é uma função do primeiro grau? Primeiro, porque só tem uma variável x, e essa variável está elevado ao expoente 1, que é o grau da função, tá? Então, se ele tiver elevado ao expoente 2, ela será do segundo grau. No expoente 3, será do terceiro grau. O expoente 1 não aparece, então fica no máximo assim ax mais b. Por que o a tem que ser diferente de zero? Ele tem que ser diferente de zero porque 0 vezes x vai dar 0. E aí passa a ser a função constante que a gente já estudou. Então, tem que ter o x, então o a tem que ser diferente de zero. O importante é que essa função, o gráfico dela é uma reta. E para determinar uma reta, bastam 2 pontos. Vamos estudar essa função através de 2 exemplos. Então, esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Então, nós podemos atribuir 2 valores para x e usar essa regra da imagem, né, 2x mais 4, para achar o valor de y. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 0, então a imagem vai ser 2 vezes 0 mais 4, que dá 4. Aí eu pego outro valor de x, por exemplo, menos 2, 2 vezes menos 2, que dá menos 4, mais 4, que dá 0. Então, vou no gráfico cartesiano, né? Então, marco esse primeiro ponto. Quando x é 0, o y é 4. Então, aqui, ó, no eixo do x, eu venho no 0 e subo até o 4, marco o ponto A. E agora, quando x é igual a menos 2, ó, no eixo do x menos 2, vai dar 0, então eu não saio do lugar, porque aqui o y é 0. Então, agora eu faço passar uma reta por esses 2 pontos, e esse é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Observe que a função corta o eixo x em x igual a menos 2, e o eixo y em y igual a 4. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. Vamos fazer o gráfico dessa função f de x menos x mais 3. Então, da mesma maneira, nós vamos atribuir valores para x para poder achar a imagem y. Então, por exemplo, se x igual a 0, eu venho aqui, menos 0 mais 3, que dá 0. Se x igual a 3, eu venho aqui, menos 3 mais 3, que dá 0. Vou no gráfico e marco o primeiro ponto. X igual a 0, no eixo do x, subo e marco o ponto A no y3. O outro ponto, x igual a 3, e aí não subo porque é 0 o y. Faço passar uma reta por esses 2 pontos, e aqui é o gráfico da função menos x mais 3. Então, observe de novo
que a função corta o eixo x em x igual a 3 e o eixo y em y igual a 3. Vamos às observações. Voltando para a primeira função, f de x igual a 2x mais 4. Veja que essa função ela é crescente, então ela vai subindo, né? Isso se deve a esse número aqui que está multiplicando o x, esse coeficiente ser positivo. Esse número, que seria o a, né, na função genérica, é chamado de coeficiente angular. Nós vimos também que a função corta o eixo y em y igual a 4. E é esse 4 aqui da função, é o b. Então, esse b é chamado de coeficiente linear. A função também, nós vimos que ela corta o eixo x em x igual a menos 2. X igual a menos 2 é a raiz da função. Isso nós tínhamos visto lá atrás em função do primeiro grau. Então, é como você pegasse 2x mais 4 igual a 0, 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 4 dividido por 2 é a raiz da função. Vamos falar da função menos x mais 3. Veja que agora a função está descendo, ela é decrescente. Isso se deve ao número que está multiplicando x, o coeficiente, ser negativo. Nesse caso é o menos 1, né? Não aparece o 1 porque é menos 1 vezes x, vai ficar só menos x. Então, a gente chama esse número de coeficiente angular. Ele dá a inclinação, se ela é positiva, se ela é crescente, se ela é decrescente. E a função corta no y igual a 3, que é o coeficiente linear, como a gente tinha visto no exemplo anterior. E a raiz da função? A raiz da função é onde ela corta o eixo do x, que nesse caso vai coincidir com 3, mas como é que eu acho esse 3? Menos x mais 3 igual a 0, menos x é igual a menos 3, multiplica por menos 1 dos dois lados, x igual a 3. Então, essas são as observações que eu fiz para 2x mais 4 menos x mais 3. E aí, a gente já sabe que o a é chamado de coeficiente angular, o b coeficiente linear. Resumindo, então, se você tem uma função ax mais b, o a é chamado coeficiente angular. Se esse número é positivo, a função é crescente. Se ele é negativo, a função é decrescente. B é chamado de coeficiente linear e é onde corta o eixo do x. X igual a menos b sobre a, que é a raiz da função, é onde a função muda de sinal também. Então, vamos perceber como que ela muda de sinal. Se o a é positivo e a função é crescente, ela vem aqui, ó, abaixo do eixo do x, aí na raiz ela vai para cima do eixo do x, então a função eu digo que ela é negativa, porque está abaixo do eixo do x, antes da raiz, e positiva depois da raiz, porque a função está acima do eixo do x. Agora, se a função é decrescente, se o a é negativo, então ela vem acima do eixo do x, tá vendo? Até a raiz. Então, ela é positiva antes da raiz, passou a raiz, ela passa para baixo, então ela passa a ser negativa depois da raiz. Vamos falar em algumas funções especiais, que também são funções do primeiro grau, né? E aí, elas têm algumas particularidades, e ela tem nome diferente. Por exemplo, a função linear, a função ax, e o b agora é 0, tá vendo? O a nunca pode ser 0, mas o b pode ser 0. Coeficiente linear é 0. Então, nesse caso, o b, que indica aonde a função vai cortar o eixo do y, vai sempre passar pela origem 0, 0. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. F de x igual a 2x. Então, se você substituir aqui x igual a 0, o y é 0. X igual a 1, o y é igual a 2, tá vendo? Então, ela é crescente, porque o que multiplica o eixo do x é o 2, e ela passa pelo 0, 0.
Essa daqui, f de x igual a menos 3x, ela vai ser decrescente, porque o x está negativo, e passa pelo 0, 0. Outra função especial é a função identidade. Além do BC0, o A é igual a 1. Então, ela passa pelo 0, 0, pelo 1, 1, pelo 2, 2. Olha que interessante que o plano cartesiano, que é separado em primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, essa função divide o primeiro e o terceiro quadrante pela metade. Ou seja, se aqui tem 90 graus, aqui vai ter 45 e aqui 45. Então, a gente diz que essa função é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Espero que vocês tenham gostado. Todo esse material é tirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume